News. Aleluia! Deus é bom demais, amém, queridos? Quantos estão felizes no Senhor aqui, amém? Glória a Deus por isso. Desde a semana passada nós começamos uma série de lições nas células e de pregações nos cultos sobre fundamentos, princípios que precisam estar aí arraigados no nosso coração, na nossa fé cristã, e hoje não vai ser diferente. Nós estivemos pela manhã, ministrei sobre esse mesmo tema. Eu quero falar hoje sobre santidade, esse fundamento tão abençoador nas nossas vidas. Espero que você esteja atento, pois o Senhor Ele quer falar conosco, amém? Misericórdia. Deus quer falar com você, amém, querido? Glória a Deus por isso. Quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15. Abre aí no seu celular, se porventura você, na sua Bíblia, você estiver sem nada, acompanhe aqui na frente, mas não perca o foco. Enquanto você abre, eu quero orar, quero que não seja simplesmente uma palavra minha, mas que seja o Senhor ministrando aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, com expectativa, Deus, de beber da Tua fonte, de sermos alinhados com a Tua vontade, com os Teus anseios. Por isso, no nome de Jesus, toca em cada coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre esse lugar, sobre cada irmão que aqui está, ou que está acompanhando de algum lugar, e que o Senhor ministre, testifique, enquanto a Tua palavra é ministrada. Deus, faz os Teus sinais, maravilhas e milagres em nosso meio, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, 1 Pedro no capítulo 1, verso 15 ao 16, a palavra diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Até aí. Queridos, falar sobre santidade talvez seja algo que soa tão distante de nós, e eu percebo que por causa de um conceito que ainda está arraigado em nós ainda olhamos para a santidade como algo inalcançável, intangível, e que é simplesmente para um grupo seleto de pessoas. Qual que é a imagem que vem na sua mente quando você ouve a palavra santo? E na nossa cultura, por termos uma tradição muito religiosa, ainda vem aquela cena de uma imagem de escultura, talvez, ou vem daquele personagem da cultura barroca ali, né, com uma cara de coitado, com vestes simples e pessoas perfeitas. E santidade não tem a ver com isso. Santidade é um conceito bíblico para que nós possamos viver. Quando nós falamos de santidade, não tem a ver com uma eleição ou uma sabatina que é feita para determinar que algumas pessoas o são ou não. E quando nós olhamos à luz da palavra e nós entendemos o que é santidade, fica algo mais prático e mais tangível para que nós possamos viver isso. Santidade é um chamado para todo aquele que crê em Jesus. Santidade é algo que está intimamente ligado com a nossa prática diária cristã. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos santos. Quando nós falamos de santidade, é importante aqui eu quebrar e desmistificar alguns conceitos do que não é santidade. E eu quero dizer que santidade não é seguir uma série de regras.
Por muito tempo nós entendemos isso, que havia uma série de regras que, se fossem cumpridas, aí sim nós poderíamos, dizer que seríamos santos ou não. Ou uma série de regras para que pessoas cumprissem e fossem determinadas santas, sim ou não. E não tem a ver com isso, querido. Vida cristã nunca tem a ver com um roteiro para ser seguido. Nós temos uma vida de intimidade, de busca, de convivência com o Senhor. De nada tem a ver com seguir simplesmente um roteiro. Santidade não é aparência exterior. E por mais que talvez nós ainda possamos carregar isso, a questão da aparência de santo, não, a pessoa parece ou não, Jesus nunca falou nem olhou para isso. É interessante que parece que na nossa mente a gente olha para uma pessoa talvez tatuada com uma roupa diferente e não, aquele ali não é santo. E olhamos para uma pessoa com uma roupa social mais comedida, não, esse sim é cristão de verdade. E Deus, ele não olha com esses olhos. Até mesmo o profeta Samuel teve que ser corrigido pelo Senhor, no momento de ungir o novo rei após Saul. Para que ele olhou? Para a aparência. Ele procurou ali talvez um cara que tinha uma pompa de rei, musculoso, bonitão. E quem foi o escolhido? Davi, um menino franzino, que não tinha a aparência do que se esperava de um rei. Ou seja, Deus, ele não está interessado puramente e simplesmente na aparência. Eu não quero aqui dizer que a aparência não é importante. Nós devemos ser santos e devemos parecer com os santos também, amém? Não é simplesmente, não, eu sou santo e não devo satisfação da minha vida para ninguém. Não é isso que eu quero aqui defender. Santidade não é nunca errar ou pecar. E talvez por termos esse conceito de uma perfeição, nós distanciamos e achamos o que? Não, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Porque eu erro, porque eu tenho minhas dificuldades, queridos, e Deus, ele sabe das nossas limitações. Agora, Deus, ele também sabe da nossa postura e intenção de coração. Por isso, não entenda que por santidade nós estamos falando de uma perfeição ou de algo que nós nunca mais vamos cometer equívocos ou erros na nossa caminhada com Jesus. Agora, eu posso dizer que santidade aponta para separação. Ou seja, nós fomos separados para Deus. E não entenda nesse separado com um isolamento do mundo. Um conceito principalmente medieval que era colocado era que para se alcançar uma vida verdadeira com Deus, a pessoa ela tinha que se isolar. A pessoa ela tinha que se retirar da vida em sociedade, daí surgiu os monastérios, os monges, que eram pessoas que dedicavam a sua vida ao Senhor, isoladas da sociedade comum. Como se não fosse possível ser santo trabalhando, ser santo no seu estudo, no seu colégio, na sua faculdade, dentro da sua casa. Santidade é um conceito prático e integral para a nossa vida. Nós somos separados para o Senhor. Santidade vai apontar para a dedicação, um empenho intencional da nossa vida em buscar ao Senhor. Santidade fala de que eu vou viver a minha vida nessa terra com uma única direção, que é agradar a Deus. Viver a vontade
de Deus. Nós precisamos mais do que nunca, queridos, entender o que é a vontade de Deus para nós. E um problema que eu percebo é que nós não estamos conhecendo a vontade de Deus. Nós estamos rasos nessa busca. E se nós não conhecemos a vontade de Deus, dificilmente nós vamos poder viver o propósito que o Senhor tem para nós. Como nós vamos conhecer a vontade de Deus? Está aí, amanhã, um novo plano de leitura, um capítulo da palavra por dia. Diminuiu, hein, pastor Deno? Por que estava fraco o povo? Misericórdia. Olha, um capítulo por dia, querido. Será que você não consegue separar 10, 15 minutos? Ou será que você não consegue acordar mais cedo, 10, 15 minutos? Inicia o seu Windows aí, querido. Eu sou suspeito em falar, quarta-feira é minha live, não me julgue se você participar na quarta-feira. Querido, eu tomo banho, eu lavo o rosto umas 10 vezes, mas eu começo a desamassar por volta das 9, 9:30, mas o Espírito flui assim mesmo. Mas eu tenho um compromisso, querido, que eu gosto de dormir, mas eu gosto também de estar na vontade de Deus. Eu gosto sim de descansar, de ter o meu lazer, mas mais do que isso, eu quero me aproximar daquilo que Deus tem para mim. E quando eu quero apontar aqui para a santidade, eu quero falar de 3 níveis de santidade, a qual nós precisamos de entender e viver isso na nossa vida. O primeiro nível é a santidade posicional. E o versículo que eu quero compartilhar em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, se você puder abrir ou acompanhar aqui na frente, Paulo ele fala o seguinte para a igreja de Corinto: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Atente para a seguinte parte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Queridos, essa santidade posicional, ela fala de algo que nós vivenciamos a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O momento que essa santidade, ela acontece em nossas vidas, é exatamente no momento que nós recebemos Jesus na nossa vida. E Paulo, ao falar para a igreja de Corinto, ele os chama de santos, santificados em Cristo Jesus. Hoje pela manhã eu até perguntei que se tinha alguém que participou da aula da carta aos Coríntios que eu ministrei no curso Avanço no ano passado. Tem alguém aqui que participou dessa aula aí? Amém, Você vai lembrar comigo aí que a igreja de Corinto era uma igreja mega complicada. Era uma igreja que enfrentava dificuldades no nível teológico, no nível de submissão, no nível moral, no nível de partidarismo. E ainda assim, Paulo os chama de santos. Por quê? Porque santidade, essa santidade a qual Cristo nos colocou, ela não tem a ver simplesmente com as nossas limitações e práticas, mas ela tem a ver com uma obra que já foi feita por mim e por você. Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos santos. Pastor, mas então eu sou santo se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus ele olha para você como um santo, porque ele vê o próprio Jesus na sua vida. E o que nós precisamos de ter com clareza é se nós recebemos Jesus de fato ou nós entendemos a implicação do que receber Jesus na nossa vida, o que isso significa.
Pela manhã o pastor Nelson estava aqui e eu lembrei na nossa época dos evangelismos que a gente fazia de rua. E quantas vezes a gente não ia para a rua e na nossa mente isso era uma tendência de uns 10, 15 anos atrás, logo que eu converti, de que não, se você levasse uma pessoa a fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu te recebo como meu Salvador, meu único Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, amém. E se a gente fizesse alguém repetir essa oração, aquela pessoa estava salva, aquela pessoa tinha aceitado Jesus. Não que essa oração, querida, ela não tenha uma importância, mas eu falo que essa oração, ela demarca simplesmente uma linha de início de uma jornada que é de viver o que Jesus fez por nós diariamente. A minha vida diária atesta desse receber Jesus como Salvador. Salvação, querido, não aponta para um momento único, mas aponta para um evento que aconteceu e transforma todos os dias da nossa existência nessa terra. E nós precisamos entender isso, querido. Você entende a obra que foi feita por você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus te amou de tal maneira. Um sacrifício, um homem que não era simplesmente um homem vindo de uma semente incorruptível do próprio Deus. Ele veio, se entregou, pagando o preço necessário para que todo aquele que nele crê. Crer em Jesus não aponta para ter uma informação simplesmente, querido. Crer em Jesus não é saber, não, eu creio que esse microfone está em pé porque tem algo sustentando ele. Não, você tem uma informação, você tem clareza. Não, querido, crer em Jesus fala de um entendimento pleno do que Ele fez por nós, e um entendimento que transborda na nossa vida de tal maneira que eu nunca mais sou o mesmo. Se eu tenho vivido isso, se eu tenho entendido isso, eu recebi Jesus de fato, eu sou santo pelo que Ele fez por mim. Olha, querido, não é prepotência, não é arrogância dizer, não, eu sou um santo, não. Isso é uma realidade que foi conquistada para a igreja. Isso é uma realidade que foi alcançada para você. E talvez se ainda há condenação na sua vida quando você fala, ou quando eu te desafio a isso, a dizer que você é santo, é porque você precisa de aprofundar nos outros níveis de santidade. Mas a simples obra de Jesus, se é que a gente pode chamar ela de simples, ela é suficiente para que você seja santificado. Você pode dizer, eu sou santo? Não, está muito fraco, querido, é porque você não acreditou então. Querido, você é santo, Jesus pagou o preço para que você se tornasse santo. Então, diga isso, eu sou santo. Amém. Primeiro nível de santidade, santidade posicional. Jesus, Ele morreu por mim, me tornou santo. O segundo nível, a santidade progressiva. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Abre aí, acompanha comigo, 2 Coríntios 3, 18. Vai ter que esperar para a foto agora. Segunda Coríntios 3, 18. Não dou certo com foto, que é misericórdia. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha, queridos, mais uma vez Paulo, ele desafia a igreja de Corinto, e agora com base na imagem de Deus, o Deus que fala: sede santos porque eu sou santo. Com base nesse Deus que é santo, Paulo ele nos desafia a entender que quando nós contemplamos Deus, quando nós experimentamos Deus, nós somos transformados de glória em glória na imagem do que Ele é. Sabe o que é isso, querido? Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa por muito tempo que tinha sotaque. E você convive com essa pessoa e sem querer você começa a falar algumas coisas parecidas com o que ela fala. Eu lembro de uma época que eu convivi com o pessoal do Sul, muito tempo assim de perto, e eu comecei a conjugar tudo no tu. E sem querer, a hora que eu assustava, eu falava: mas o que tu estás fazendo aí? E eu achava muito esquisito isso neles e peguei por tabela isso aí. Quando nós convivemos ou contemplamos Deus, quanto mais nós experimentamos de Deus, mais aquilo que Ele é vai se misturar com quem nós somos. E nós vamos nos tornar cada vez mais santos. Quando é que essa santidade progressiva, ela acontece na nossa vida? Todos os dias, enquanto nós vivermos, nós vamos ser cada vez mais transformados na imagem daquilo que Deus é. Isso não para. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vivemos com Deus, mais santos nós nos tornamos. Repare que em 1 Coríntios, Paulo chama os irmãos de santo, e no capítulo 3, verso 3, não precisa de abrir, ele vai chamá-los de crentes carnais. Ou seja, mesmo os chamando de santo, ele percebia que boa parte daquela igreja precisava de crescer, precisava de implementar, de crescer em santidade com Deus. O apóstolo Pedro, ele exorta aos santos que eles se santifiquem. Pastor, mas se eu sou santo, por que eu preciso de me santificar? Porque Jesus ele conquistou isso para nós, mas dia após dia nós vamos trazendo mais dessa realidade para a nossa vivência natural e diária. Essa santidade progressiva, querido, fala de um processo nas nossas vidas. Nós não estamos prontos, nós não estamos no nível do que Deus ele nos chamou para ser. E repare aqui, querido, que eu não estou falando da sua salvação. Eu não estou falando aqui de céu ou de inferno, mas eu estou falando aqui de parecer mais com Deus. Na semana passada, retrasada na verdade, quando o pastor Marcos do Rio de Janeiro, ele pregou, e algo que mexeu comigo foi quando fala que Enoque, ele caminhou tanto com Deus que de repente Deus decide levá-lo. Ele alcançou uma robustez espiritual de amizade, busca, intimidade com o Senhor, a ponto de Deus falar: não, vem para cá, está tempo demais aí, vem para cá agora, já vamos para a eternidade, vem comigo. E nós precisamos, querido, vivenciar isso na nossa vida dia após dia, cada dia se despindo do velho homem e trazendo a realidade do novo homem que nós somos em Deus. Olha, querido, nós ainda vamos enfrentar lutas. Às vezes eu não sei o que é o seu maior problema, se é com a mentira, se é com falhas de caráter, mas progressivamente você precisa de viver essa transformação.
Nesses 15 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho sido uma versão melhorada dia após dia do Leandro que eu fui no passado. Perfeito? Não, mas a cada dia mais alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. É tão triste ver que há pessoas, querido, que com o passar dos anos, ao invés de se apaixonar mais e mais por Cristo, elas têm desanimado. Elas não têm experimentado essa novidade de vida que é viver com o Senhor. E o problema, querido, é que se o nosso encontro for com a religião, nós vamos desanimar. Se o nosso encontro for com a igreja prédio, nós vamos achar que simplesmente é mais do mesmo. Eu falo, queridos, nós temos um privilégio de estarmos numa igreja onde nós temos buscado sim aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Repare, queridos, aqui nós não estamos preocupados com a roupa que você veste ou não veste, apesar que isso tem sim uma importância. Mas nós estamos muito mais motivados em te fazer entender quem você é em Deus, porque aí, quando nós nos enchemos interiormente de quem é o nosso Deus, o nosso exterior, ele se transforma completamente. Nosso compromisso, querido, é em que você conheça a vontade de Deus, para que você viva essa vontade em plenitude. Eu falei hoje de manhã e vou repetir. Eu, enquanto pastor Leandro, homem, muitos momentos a minha vontade é de pregar o que eu acho, não o que a Bíblia diz. Por exemplo, querido, você não vai ver, aqui no púlpito nós condenamos o consumo da bebida alcoólica, porque não é isso que a Bíblia faz. Apesar de que eu, por mim, querido, eu falaria, não beba nada, beber é pecado, né? A minha vontade seria essa, mas pela palavra, a condenação é a embriaguez, e a recomendação não é beber do vinho dessa terra, mas se embriagar do Espírito Santo de Deus. Eu, enquanto homem, talvez por mim mesmo, eu subiria aqui muitas vezes, ia falar sobre dízimo e de oferta e falar, vem, traz, irmão, que nós estamos precisando. Quantas vezes a igreja não teve uns apertos mais cabulosos, não é que está dos melhores agora não, mas a palavra fala que Deus ama aquele que dá com alegria, que tem que partir de um entendimento seu. Então, queridos, você não vai nos ver defendendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que a palavra diz. Olha, algo que me revoltou essa semana. Andressa Urach, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, se converteu há alguns anos e aquela coisa toda, e na mídia, pastora e não sei o quê. E aí de repente, agora o tabloide que aparece é que ela volta a ser uma das figuras do concurso Miss Bumbum, né? Olha o nível, né? Topzera, e que entra com a ação na justiça pedindo a devolução de tudo aquilo que ela doou para a igreja nos últimos anos, que a igreja a usou e não sei o que, não sei. Querido, eu falo, caramba, não dá para entender isso. Tá, querido, eu não sei lá qual foi a igreja que ela congregou nesse tempo todo, e nem preciso de saber que os nossos olhos eles têm que estar naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que é a palavra dele, não nos homens. Porque se você olhar para mim, para pessoas que estão investidas de autoridade, você vai se frustrar. E quando nós criamos uma imagem de que quem está aqui em cima são os perfeitos, são os santos e nós nada, nós começamos tudo errado, querido. Não precisa de você conviver comigo o dia todo para você ver que eu tenho minhas limitações, que eu erro, que eu peco.
que às vezes eu vou irar. Mas, antes de tudo, querido, eu tenho buscado ser, dia após dia, mais semelhante com Cristo. Ser santo como Ele é santo. Não transfira essa responsabilidade para ninguém, querido, porque isso é entre você e Deus. Jesus já te capacitou para ser um santo. Quais são as desculpas que você tem dado? O que é que não está ficando só nas ocultas aqui, está tudo bem. Cuidado, querido. O Espírito Santo, ele já te capacitou. A igreja te ajuda. Ler a palavra é uma excelente ferramenta para conhecer a vontade de Deus. Mas não leia por ler, não. Leia para conhecer a vontade de Deus. Oração, jejum, tudo isso é bênção e se faz necessário. Agora, queridos, é um posicionamento que nós temos que ter. De dia após dia, é progressivo, querido, porque não vai parar nas nossas vidas. Nós só vamos parar de viver essa santidade progressiva, continuada, constante nas nossas vidas, num momento, quando nós vivenciarmos o último nível de santidade, que é a santidade definitiva. Em 1 João, no capítulo 3, verso 2, acompanhe comigo, 1 João 3, 2. Olha o que João vai falar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós falamos da santidade posicional, que ela ocorre nas nossas vidas a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Falamos, por último, da santidade progressiva, que ela é vivenciada, que é algo que nós buscamos dia após dia, até que chegue o momento que se manifestará o que nós haveremos de ser de fato. Queridos, vai chegar um momento que na glória nós vamos experimentar o maior nível de santidade, que é a santidade, a mesma de Deus. Nós seremos santos de fato como Ele é, nós teremos um corpo como o de Jesus ressurreto, um corpo sem corrupção. Agora, queridos, nós vamos viver isso nesse momento onde ou nós vamos morrer e vamos ser ressurretos em Cristo Jesus, ou Ele voltará e nós seremos glorificados. Mas, uma pergunta que eu quero que nós possamos refletir é: se nós não amamos santidade enquanto nós vivemos, por que nós vamos almejar viver a eternidade com o Deus que é santo? Se eu não busco uma vida de santidade aqui na terra, me assemelhando ao que Ele é, por que eu falo que quero ir para a glória, ser salvo e ir para o céu? Porque eu quero te dizer, querido, que nada do que esse mundo oferece não vai ter no céu. Se talvez para você é muito mais prazeroso as coisas momentâneas desse mundo, os prazeres do pecado, eu quero dizer que isso não vai existir no céu. Se nós ainda não estamos experimentando isso em Deus, ou vivenciando essa santidade de Deus na terra, a eternidade não faz sentido para nós. Mas se pelo contrário, que nós estamos almejando a presença, almejando ser como Ele é dia após dia, então nós podemos erguer as nossas mãos e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ah, querido, eu estou cansado de coronavírus, de tanto aborrecimento
Ou eu falo, Jesus, será que o senhor não... Quem sabe o senhor não volta logo e nós resume isso aqui logo, né? No céu não tem Covid, querido. No céu não tem doença. No céu não tem sofrimento. Nós seremos o que de fato Ele conquistou para que nós sejamos. Eu quero te dizer, querido, é possível ser santo nessa terra. É possível ser santo aqui, agora, nas suas amizades, nos lugares que você frequenta, na sua vida como um todo. Santidade é uma possibilidade e um chamamento de Deus para a minha e para a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria que você refletisse, querido, olhando para a obra que Jesus fez na sua vida, olhando para o quanto tempo você tem caminhado com o Senhor, você tem sido progressivamente transformado nele, você entende que nele você é santo. E se tem alguma acusação sobre a sua vida, querido, é momento de ser lavado perante Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza, querido, que independente do nível que você está, nós temos um Deus que nos lava, que nos purifica, que traz um prazer na presença dEle, que nada nesse mundo pode te dar. Feche os seus olhos nesse momento. Talvez você tenha se sentido acusado. Peça a Deus, Deus, eu recebo aquilo que o Senhor conquistou, eu recebo essa santidade plena. Feche os seus olhos, clame a Ele para que Ele te lave nessa noite. O que é que tem se repetido na sua vida e você quer se desvencilhar nesse momento? Ele já colocou capacitação suficiente em você para que você vença o pecado, para que você viva além daquilo que tem tentado te aprisionar nesse momento. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te levar nesse caminho. Ó Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Ó Espírito Santo, vem sobre cada vida aqui, Pai. Que seja esse momento de termos essa convicção do que o Senhor já alcançou por nós. Deus, nós não queremos viver abaixo daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não é noite de condenação, mas é noite de sairmos daqui mais alvos do que a neve, porque o Senhor é aquele que nos purifica. O Senhor é aquele no qual nós podemos ser chamados santos. Deixa o Espírito Santo falar com você, mas se entregue ao Senhor em plenitude. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu prazer é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Vamos cantar juntos.
Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu prazer é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Sim, Deus, o Senhor alcançou isso para nós. Pai, num primeiro momento isso não é por esforço, mas é com base no que o Senhor já fez por cada um. Traz isso, Deus, sobre cada irmão, a clareza no seu espírito de que no Senhor nós somos santos, no Senhor nós somos santificados dia após dia. Ajuda-nos, Deus, em nossas limitações. Toma, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, nisso que cada um tem apresentado. Deus, no Senhor nós somos purificados, no Senhor nós somos alvos mais que a neve. Espírito Santo, venha nos fortalecer. Cada um aqui, Deus, independente de qual nível esteja, mas que o Senhor possa trazer isso. Eu repreendo, Deus, toda acusação do inimigo que tem nos colocado como sujos, impuros. Não, Deus, mas que aquilo que haveremos de ser, Deus, que comece a se manifestar agora. Nós somos igreja santa, nós somos igreja sem mácula do Senhor. Deus, que o teu povo entenda isso, que o teu amor, ó Deus, que a graça do teu Filho, que a capacitação para ser santo, o poder, consolação do teu Espírito Santo sejam sobre nós hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, querido.